A história começa num AP em Seul, onde a TV tá passando uma notícia bombástica. Depois de 13 horas de discussão intensa, a reunião dos acionistas do grupo Samjeon, um dos 3 maiores conglomerados do país, finalmente chegou ao fim. E o resultado saiu. John Seong-guk foi escolhido como o novo presidente. Diferente dos herdeiros de terceira geração anteriores, que acabaram caindo por causa de escândalos ou péssima administração, Seong garantiu o cargo com um histórico impecável. Quando escuta o anúncio, ele começa a rir alto, curtindo o momento como nunca. Foram anos de esforço até chegar ali. Estudo sem parar, treinos puxados, formação no exterior e ainda teve que segurar os irmãos malucos dele. Consertou as besteiras do tio, manteve uma imagem pública perfeita e até lidou com um casamento arranjado numa boa. Com tudo se encaixando, parecia que nada ia impedir sua ascensão. Com um copo na mão, ele aproveita a vitória. Era o começo de uma nova fase. E ele estava decidido a limpar o grupo Samjeon de qualquer traço do passado. O primeiro passo? Se livrar dos antigos aliados de Jeon Tae-guk, gente que ele não suportava nem um pouco. Mas antes de poder fazer qualquer coisa, uma dor aguda atravessa o peito dele. A mão enfraquece, o celular e o copo caem no chão. Ele tenta respirar, mas não consegue. Cai no chão, a visão começa a ficar turva. O olhar dele para num porta-retrato com a foto do avô, o fundador do grupo. A ficha cai. O avô também morreu de ataque cardíaco. O pânico bate, mas ele se recusa a acreditar que vai ter o mesmo fim. Ele é importante demais, poderoso demais para cair por algo tão idiota. Só que por mais que lute, a escuridão engole tudo. Logo em seguida, o choro de um bebê recém-nascido enche o quarto. A cena muda para um casal feliz olhando com carinho pro filho. Só que aquele bebê é ninguém menos que o próprio Seong. Preso num corpo frágil de recém-nascido, ele fica completamente em choque, sem entender nada. Quando a realidade bate, ele começa a chorar sem conseguir se controlar, com uma única pergunta girando na cabeça. Que diabo está acontecendo? Na manhã seguinte, a mãe do bebê, Kim So-young, encara o filho com admiração. Olha pro marido, Jeon Ji-seon, e comenta como o bebê é bonito. Ji-seon concorda, até compara com filhos de celebridades. So-young, toda carinhosa, fala que o bebê teve sorte de nascer tão bonito. Mas por dentro, o bebê, que na real é John Seong-guk, tá explodindo de raiva. A frustração toma conta quando ele pensa na situação atual. Aquele corpo todo definido, com 1,83 m de altura, 75 kg de puro músculo e força suficiente para levantar 500 kg nos 3 grandes levantamentos, sumiu. O prestígio da família, a carreira impecável, o poder que ele tinha como o rei da Samjeon, tudo isso virou pó. Agora ele é só um bebê pequeno e indefeso, numa casa que parece bem comum. Um dia atrás, ele estava comemorando com o vinho preferido. E agora, preso nessa realidade ridícula. Os pensamentos são cortados quando a mãe se aproxima com uma mamadeira. Só de ver aquele leite em pó baratinho, ele sente nojo, mas o corpo dele ignora tudo. Tomado pelo instinto, ele começa a mamar com vontade, sem conseguir resistir. Quando termina, a mãe elogia o apetite dele, e o pai dá um beijo carinhoso na bochecha. Todo esse carinho deixa ele desconfortável. Nada disso faz sentido. Morrer no auge do sucesso e acordar como um bebê é ridículo. Mas o que mais incomoda é esse casal. O amor e a atenção exagerados são estranhos para ele. Ter paz de verdade, sentir esse tipo de afeto, é algo que ele nunca viveu. A mente dele volta pro passado. A mãe sempre falava sobre independência, saía para trabalhar sem olhar para trás. O pai só esperava que ele cuidasse dos irmãos mais novos, como se fosse obrigação dele por ser o mais velho. Não tinha carinho, só cobrança. No meio desses pensamentos, uma sensação estranha aparece. O peito aperta e, sem perceber, ele começa a chorar, mas logo tenta se controlar, porque agora não é hora de ficar sentimental. Os pais, achando que o choro é de sono, comentam que ele deve estar com sono depois de comer. Ele tenta resistir, sem entender como poderia dormir numa situação dessas. Só que, do mesmo jeito que não conseguiu resistir à mamadeira, o sono vence. As pálpebras ficam pesadas e, contra a própria vontade, ele apaga, prometendo que vai resolver tudo depois. Vendo o bebê dormindo, Ji-seon diz para a esposa descansar também, mas ela recusa e sugere que relaxem juntos. Liga a TV e se ajeita para ver o noticiário. A transmissão fala sobre acusações de suborno envolvendo o presidente do grupo Samjeon, Jeon Ju-shin. A promotora ia abrir uma investigação, e o próprio Jeon Ju-shin apareceu para prestar depoimento. Na hora que essas palavras chegam até os ouvidos de Seong, ele arregala os olhos e desperta num pulo. O corpo, que tinha se rendido ao sono só uns minutos antes, reage na hora. Ele se senta completamente chocado com o que tá vendo na TV. E claro, esse movimento não passa batido. A mãe dele, animada, chama o marido para ver que o bebê acabou de sentar sozinho.
Mas Seong tá nem aí pra isso. Os olhos tão grudados na tela. E a cabeça dele não para. O cara que aparece na televisão é ninguém menos que o avô dele, que já tinha morrido. Seong se aproxima ainda mais da tela, encarando a imagem do avô. Não tem como confundir. Ele lembra exatamente desse momento. No ano em que completou 10 anos, o avô foi desmascarado por usar caixas de maçã para subornar políticos e acabou sendo julgado por isso. Os inimigos do grupo Samjeon, que já estavam de olho no crescimento da empresa, aproveitaram para jogar merda no ventilador, dizendo que tudo ali era baseado em propina. Só que Seong sempre soube como as coisas funcionam. Para ele, dinheiro era poder, e ter conexões era ainda mais poderoso. A ideia de que qualquer um podia ficar rico só economizando era coisa de gente iludida, que nunca teve nada. Naquele dia, quando o avô apareceu na promotoria, foi o próprio Seong quem empurrou a cadeira de rodas dele. Era tudo parte de um teatrinho bem montado para conquistar a simpatia do povo. Mas para Seong, aquele momento foi o começo de tudo. A primeira vez que ele apareceu publicamente como o herdeiro legítimo, depois do avô e do pai. Só que o problema maior estava dentro da própria família. O irmão mais novo dele, Jeon Tae-guk, tinha ido estudar fora, mas voltou só com um vício em drogas nas costas. Aquele idiota metido a besta passou a vida inteira tentando tomar o lugar dele. Agora Seong entende que o verdadeiro problema não é só ter virado um bebê ou ter voltado no tempo. É que o destino dele, a posição que ele lutou para conquistar, tudo aquilo que ele construiu com tanto esforço, tá correndo risco. No auge da frustração, ele começa a chorar alto. Um tempo depois, a mãe chega perto com um copo de suco de maçã feito na hora. Mas Seong, perdido nos próprios pensamentos, empurra o copo. Ele não tá com cabeça pra essas coisas agora. A mãe fica preocupada, bem na hora que o pai chega em casa, todo animado contando que o chefe deu um pouco de carne que sobrou. Aí descobrimos que ele trabalha como chefe num restaurante de jokbal, ali perto. Percebendo o jeito como Seong tá fixado na TV, a mãe aponta pro bebê. O pai repara e pergunta se ele ficou o dia inteiro vendo o jornal. Ela explica que toda vez que desligam a TV ou mudam de canal, ele começa a chorar. O pai decide tentar resolver isso. Se aproxima com um sorriso e tenta chamar a atenção dele. Mas Seong nem liga. Agarra o dedo do pai com força e olha direto pra ele, como se estivesse exigindo que a televisão voltasse a ligar. Os dois pais soltam um suspiro, meio decepcionados. Enquanto isso, a cabeça de Seong tá longe. Ele precisa juntar o máximo de informações possível. Entender o que tá acontecendo. Saber como tá a situação do avô, do grupo Samjeon. E, o mais importante, descobrir um jeito de voltar pro próprio corpo. Mas antes que ele consiga fazer qualquer coisa, a mãe desliga a TV. Diz que ele já ficou tempo demais sem comer e que precisa descansar. Pega ele no colo e leva embora. Seong, claro, não aceita essa ideia. As lágrimas escorrem quando ele lembra do quanto lutou para ser o sucessor da Samjeon. Perder tudo isso pro Jeon Tae-guk, nem ferrando. Ele tenta se jogar pra frente, querendo voltar pra frente da TV. Mas a mãe fala com carinho que amanhã ele pode assistir de novo. No fim, cansado, ele acaba apagando no colo dela. Mesmo sem querer, ele sente que algo dentro dele tá mudando. Talvez seja porque agora é um bebê, mas os sentimentos estão todos bagunçados, os pensamentos não param, e ele sente como se estivesse perdendo o controle de tudo. Só que quando essa mulher faz carinho nele, o sono vem tão rápido que ele nem percebe. O pai, vendo o filho finalmente dormir, solta um suspiro de alívio e se pergunta se ele ficou assim o dia inteiro. A mãe admite que tá preocupada. O Seong já tá com quase 1 ano e ainda não disse nem mamãe, nem papai. Só fica encarando a TV com aquela cara séria. E isso deixa ela nervosa, achando que tá fazendo algo errado. O marido entende e abraça ela com carinho. Eles não têm muito, mas o amor que sentem pelo filho é de verdade. E com calma, ele garante que aconteça o que acontecer, o garoto vai crescer bem. Alguns dias se passam, e a frustração do Seong só aumenta. Mesmo fingindo que tá dormindo enquanto escuta o jornal todo santo dia, ele ainda não conseguiu descobrir nada útil. O mundo segue como se nada tivesse mudado, enquanto Seong continua preso no corpo de um bebê indefeso. A ficha tá começando a cair de verdade. Toda aquela luta dele não levou a lugar nenhum. A mãe chega perto com um sorriso calmo, percebendo que ele nem tá ligando pra TV. Pergunta se hoje ele não quer assistir ao noticiário, mas Seong já tinha jogado a toalha. Não adianta mais tentar nada. Ela pega ele no colo e decide sair um pouco para dar uma volta. Vai aproveitar para comprar umas coisas no mercado e ainda olhar umas flores no caminho para ver se melhora o clima. Assim que saem de casa, ela comenta como o tempo tá gostoso, com a voz cheia de carinho. Nisso, a dona do prédio aparece, uma mulher jovem saindo para trabalhar. Elas trocam umas palavras rápidas e a mãe de Seong repara que ela tá saindo mais tarde que o normal. A moça confirma e logo segue o caminho dela. Seong observa tudo com uma curiosidade leve. Nem imaginava que a dona do prédio era tão nova.
Quando chegam no mercado, a mãe começa a conversar toda empolgada sobre os preços, falando que os brotos de feijão tão mais baratos ali e que vai fazer uma sopinha bem refrescante. Ela fala com alegria, mas pra Seong não faz diferença nenhuma. Não importa o que ela compre, no fim das contas, ele só toma leite em pó mesmo. Já estava se preparando para mais um passeio chato, quando algo chama a atenção dele. No alto, num prédio em construção ali perto, um objeto começa a despencar. A percepção é imediata. Tem perigo chegando. O pânico toma conta dele e da mãe na hora, enquanto o negócio vem caindo com tudo. A mãe no instinto, se joga para proteger o filho com o próprio corpo. E então, o pedaço de metal despenca com força, batendo direto nela. O impacto é forte demais. O sangue começa a escorrer da cabeça dela. E ela ainda sussurra umas palavras para acalmar o Seong antes de fechar os olhos. Perto dali, a dona do prédio assiste tudo em choque, paralisada. Seong, ainda nos braços da mãe, olha pro corpo dela sem se mexer, o medo dominando cada pedacinho dele. A cabeça dele gira, recusando acreditar que aquilo tá acontecendo. Ela não pode morrer. Logo chegam os socorristas, levando ela pro hospital e avisando os médicos que ela sofreu um ferimento grave na cabeça por causa dos destroços que caíram. O tempo passa e, finalmente, ela acorda. O marido tá ali do lado, completamente aliviado de ver ela abrindo os olhos. Mas ela já começa a procurar pelo Seong, confusa. O marido tranquiliza, dizendo que o bebê tá bem, tudo graças a ela. Só que o pequeno tinha ficado apavorado quando ela se machucou. Ela abraça o filho com carinho e fala baixinho que tá tudo bem, que o importante é ele estar são e salvo. Pela primeira vez, Seong olha pra ela com um monte de emoções que ele não consegue nem entender. As lágrimas caem enquanto a cabeça dele grita de frustração. Será que ela nem pensou em como a própria vida era valiosa? E se ela tivesse mesmo morrido? Ela só aperta ele com mais carinho, passando uma sensação de conforto que acalma até a alma. O quarto fica em silêncio por um tempo, até que ela repara numa coisa estranha. Aquele quarto de hospital tá chique demais pro padrão de vida deles. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Meio desconfiada, ela pergunta pro marido sobre terem escolhido um quarto particular caro. Ele fica um pouco sem jeito, tentando explicar que ela precisava de repouso total. Mas antes que ela continue, os olhos dela caem numa placa ali perto. Repouso absoluto para gestantes. A ficha cai na hora, e ela fica toda surpresa. O marido se aproxima e fala com calma que o mais importante agora é ela descansar direitinho durante essa semana. Antes de dar tempo para mais perguntas, uma enfermeira entra avisando que a visita tá quase no fim. O pai de Seong entende e começa a se preparar para sair. A mãe, então, entrega o bebê para ele, pedindo para cuidar do filho até em casa. Do lado de fora, no ar fresco da noite, o pai pensa nas opções. Tem um ônibus que leva até em casa, mas o dinheiro tá curto. Como não é longe, talvez o melhor seja ir andando. Seong escuta tudo aquilo e fica chocado. Nem uma passagem de ônibus eles podiam pagar. Na cabeça dele, aquilo era uma vida miserável. Mas logo vem uma outra sensação. O pai, mesmo com todas as dificuldades, rala todo dia para sustentar a casa. A mãe, sem nem pensar duas vezes, colocou a vida dela em risco para salvar ele. Essas pessoas, tão diferentes da família que ele conhecia, são os pais dele agora. No meio desses pensamentos, sem perceber, ele solta uma palavrinha. O pai para na hora, surpreso. Um sorriso enorme aparece no rosto dele quando percebe o que acabou de acontecer. Pela primeira vez, Seong chamou ele de pai. Passa uma semana e o clima em casa tá cheio de alegria. A mãe do Seong teve alta e para comemorar, eles fazem uma festinha de boas-vindas. Os pais não param de sorrir, os olhos brilhando enquanto olham pro filho com tanto amor. A mãe do Seong tá toda boba, dizendo o quanto ele tá fofo, enquanto o pai concorda na hora, até comparando ele com filhos de celebridade. Mas Seong só consegue ficar pasmo com o jeito despreocupado dos dois. Lá no fundo, a frustração vai crescendo. Como é que eles conseguem sorrir desse jeito? Eles tinham ralado para pagar a conta do hospital, até deixaram de pegar ônibus para economizar. Com cada centavo fazendo falta, será que agora era a hora de comemorar? Não seria mais sensato cortar esses gastos desnecessários, tipo uma festinha de um ano? Só que enquanto pensa nisso, uma coisa muda na cabeça dele. Na vida antiga, ele teria criticado sem pensar duas vezes, chamando esse tipo de atitude de burrice. Mas agora ele entende. Isso é amor. Um amor que dinheiro nenhum compra. Um amor tão forte que a pessoa arrisca a vida sem nem pensar. A semana passada fez ele refletir bastante. E ele chegou numa conclusão. Por mais que os pais dele se esforcem, a pobreza nunca vai largar do pé deles. A grana que entra mal dá para as despesas do dia a dia. E guardar dinheiro, impossível. E pior,
Logo vai rolar uma baita crise econômica. Só de pensar nisso, o coração dele aperta. Mas antes que ele se perca nesses pensamentos, alguém bate na porta. A mãe abre e dá de cara com a dona do prédio. Ela até estranha a visita, mas a moça explica que soube da alta do hospital e veio ver como estavam. Só que na real, tinha outro motivo para estar ali. Olhando pro Se-young com curiosidade, ela solta uma pergunta inesperada. Eles já pensaram em colocar ele para ser ator mirim? Alguns dias depois, Se-young e a mãe estão chegando no local da audição para ator mirim. Ele observa o lugar com atenção, achando tudo até bem montado. Já a mãe tá visivelmente nervosa, murmurando que talvez tenha sido besteira ter vindo. Mas Se-young enxerga aquilo como uma baita oportunidade. Sem pensar duas vezes, ela entra com ele no prédio. Nesse momento, a cena volta um pouco no tempo, lembrando da conversa que tiveram com a dona do prédio. Ela tinha contado que uma empresa grandona, de um conglomerado famoso, estava fazendo uma campanha e procurando um bebê para estrelar o comercial. Disse que o Se-young era lindo demais e tinha tudo para conseguir o papel. De volta ao presente, os dois estão na sala de espera. Se-young tá empolgado. Para ele, aquilo ali é a chance de começar a ganhar dinheiro. Desde pequeno, no corpo antigo, ele já estava acostumado com câmera, maquiagem, luz forte. Sabia todos os truques. Então, para ele, aquilo ali era tranquilo. O plano era simples: arrasar na audição, levar o prêmio e reinvestir tudo mais pra frente. Enquanto viaja nessas ideias, uma voz chama eles para entrar. No elevador, uma mulher entra com um bebê e uma babá. Se-young observa tudo, já ficando irritado quando vê a mãe dele elogiando o bebê da outra. A babá, toda formal, apresenta o garotinho como o jovem mestre. A mãe da criança, fria, olha torto pra mãe do Se-young e pergunta com desdém o que ela tá fazendo ali. Com um tom de superioridade, solta que o filho dela, Jae-hyun, com certeza vai ganhar. Se-young se incomoda na hora. O olhar dele fixa nela com uma intensidade que deixa a mulher desconcertada. Por dentro, ele já começa a criticar a roupa caríssima dela, o jeito snob, arrastando a babá como se fosse empregada doméstica. Pra ele, ela era o estereótipo perfeito de madame rica e arrogante. E ali mesmo ele promete, vai superar o filho dela de lavada. Na sala de audições, o processo já tá rolando. As crianças vão entrando uma por uma, sendo testadas diante das câmeras. Avaliam como elas aparecem em cena, como reagem às luzes e ao ambiente novo, coisa que pra criança pequena é bem difícil. Logo chega a vez do número 12, Lee Jae-hyun, o filho da mulher metida. De longe, outro pai comenta que ela é esposa do dono da Dae-ok-pung Paper. Se-young lembra que essa é uma empresa média até que bem sucedida, e presta atenção no desempenho do garoto. Pedem pro Jae-hyun sorrir pra câmera, mas em vez disso, o menino trava. A mãe insiste, tenta animar ele, mas o nervosismo vence, e o garoto cai no choro. A equipe se entreolha, dizendo que vai ser complicado continuar assim. Só que a mãe se recusa a desistir, insiste que ele vai parar e pede mais tempo. Mas com um monte de outras crianças esperando, o diretor decide seguir em frente. E então chamam o próximo. Número 12, Jeon Se-young-guk. A mãe dele se agacha e coloca o bebê com cuidado em frente à câmera. O assistente dá o sinal. A audição de Se-young vai começar. Antes mesmo da audição começar, a mulher metida empurra a mãe do Se-young com força, exigindo assistir de perto. Mas Se-young nem se abala. Pelo contrário, enxerga aquilo como a chance perfeita para mostrar que é muito superior. Com uma confiança total, ele dá um sorrisinho super fofo, daqueles que derretem qualquer um. O diretor se encanta na hora, larga tudo e corre para pegar a câmera, tirando várias fotos enquanto pede pro Se-young fazer umas poses diferentes. E pra surpresa de todo mundo, Se-young segue cada instrução direitinho. Do lado, a mulher arrogante tá quase explodindo de raiva, assistindo o diretor babar pelo desempenho do garoto. Sem conseguir esconder a empolgação, o diretor solta que o Se-young é um talento nato, um verdadeiro gênio. Tão animado que decide ali mesmo, vai contratar o menino. A mãe do Se-young fica toda perdida com essa declaração, sem saber o que pensar. Ela nunca imaginou que o filho fosse tão talentoso assim, e agora estava ouvindo que ele era um gênio. O diretor se aproxima, se apresenta oficialmente e elogia o desempenho do bebê, estendendo a mão para cumprimentar a mãe. Sem enrolar, já pergunta se ela tem alguma condição para fechar o contrato. Ainda meio confusa, ela diz com jeitinho que nem sabe se o filho é tudo isso mesmo. Rindo, o diretor admite que talvez tenha se empolgado um pouco, mas que não tem dúvidas sobre o que viu. Segundo ele, o Se-young tem um dom, a naturalidade diante da câmera, a forma como entende os comandos, tudo foi impressionante. Parecia até que ele compreendia cada palavra. E realmente, Se-young entende tudo. Por dentro, ele confirma em silêncio. Ele entendeu mesmo. O diretor fala que tá ansioso para trabalhar com o Se-young, mas a conversa é interrompida quando a mulher arrogante surta. Num acesso de fúria,
Ela pega uma câmera e taca no chão, exigindo saber o que tá acontecendo. A audição final nem tinha rolado ainda, e já parecia que tinham escolhido o vencedor. Inconformada com a ideia de outro ganhar, ela começa a reclamar alto, querendo que o filho dela seja o único destaque. Mesmo com a confusão, a seleção continua. O nome dos 2 finalistas é anunciado: Jeon Se-young-guk e Lee Jae-hui. As mães ficam com eles na sala de espera. O clima é de tensão. A mãe do Se-young olha para ele cheia de orgulho, ainda impressionada que ele tenha chegado tão longe, mesmo com tantas crianças bonitas e espertas por ali. Para ela, ele era o mais especial. Mas no meio desse momento, um nervosismo inesperado bate. Uma babá ali perto percebe e pergunta, baixinho, se tá tudo bem. A mãe do Se-young sussurra que precisa ir ao banheiro, e a babá se oferece para segurar o bebê por um instante. Depois de pensar um pouco, ela aceita, entrega o filho e sai rapidinho. A babá observa o Se-young com carinho e sorri, dizendo para si mesma o quanto ele é incrível. Mas logo a mulher metida se aproxima, fuzilando os 2 com os olhos. Tomada pela raiva, ela explode em cima da babá, humilhando ela por admirar o Se-young. Solta um monte de ofensas, dizendo que não aceita que comparem o filho dela com esse aí. A babá, morrendo de medo, pede desculpas na hora. Se-young assiste aquilo com o sangue fervendo. Queria responder, queria revidar, mas por enquanto só observa. Pouco depois, o assistente de direção entra na sala. A mulher metida vai direto até ele. O assistente procura com os olhos a responsável pelo Se-young, e ela, toda falsa, diz que a mãe saiu rapidinho, então eles podiam conversar numa boa. Aproveitando o momento, ela solta tudo que estava entalado. Diz que essa audição era só fachada, que o filho dela já estava escolhido desde o começo, que ter outro concorrente era perda de tempo. Se-young escuta aquilo e fica paralisado por um segundo. A verdade vem como um soco. Era tudo armado. Essa audição toda era só um showzinho, e o vencedor já tinha nome e sobrenome. Jae-hui. O assistente tenta acalmar a mulher, pedindo discrição, mas ela ignora, lembrando que quem manda mesmo são os figurões lá de cima, que o diretor não tem voz nessa história. Mesmo assim, o assistente continua cauteloso, dizendo que o diretor ainda tem muita influência e que é melhor não subestimar, mas reforça que o foco continua no sucesso do Jae-hui. Até contrataram um tutor particular só para ele. Com a vitória praticamente garantida na cabeça deles, o assistente começa a preparar o Jae-hui para a apresentação. Vai guiando ele nas falas que vai ter que repetir na frente da câmera. Se-young, acompanhando tudo de perto, dá um sorriso sarcástico. Que venham com tudo, porque a audição final tá prestes a começar. O diretor anuncia que o bebê que conseguir falar as falas de forma natural e fazer os gestos certos vai ser declarado o vencedor. A mãe do Se-young, toda tensa, assiste com o coração na mão, torcendo muito pro filho. Enquanto isso, Se-young tá tranquilo, mantendo o foco e se lembrando que a imagem dele diante da câmera é parte importante da avaliação. Do outro lado da sala, o Jae-hui começa a se mexer também, mas a mãe dele percebe que ele tá na posição errada e corre para mandar ele se ajeitar na frente da câmera certa. O diretor, vendo aquilo, decide pular a vez do Jae-hui e chama o Se-young primeiro. Ele dá sinal pro assistente começar a leitura da fala. Achando que o Se-young ia travar, a mulher metida se aproxima com aquele ar de superioridade, crente que ele não vai dar conta por falta de ensaio. Mas antes mesmo dela terminar de falar, Se-young solta a fala inteira com perfeição. Na hora, a mulher congela, sem reação, completamente chocada. O diretor, orgulhoso, confirma o que já tinha sentido. O garoto é mesmo talentoso demais. Tentando salvar o que ainda podia, a mulher leva o Jae-hui até o centro e pede pro diretor dar uma chance. O diretor aceita e pede pro menino falar papai, mas o garotinho nem consegue abrir a boca. Começa a chorar na hora. A mãe fica em choque, morrendo de vergonha. Ela tinha preparado o garoto com tanto cuidado para esse momento, e ele falha justo no básico. Quando ela solta, meio sem pensar, que treinou tanto o filho para isso, o diretor pega no ar aquela palavra. Treinou? Estranha o termo. Vendo que a coisa estava desandando, o assistente de direção entra na conversa e declara que a audição acabou, agradecendo a presença de todos. Se-young, firme e sereno, sabe que venceu. O desempenho dele tinha sido superior, sem dúvida nenhuma. Aquele corpo novo, aquela vida nova, acabava de conquistar sua primeira vitória. Mas aí vem o anúncio final, e o resultado é exatamente o que ele já suspeitava, e mesmo assim irrita. O vencedor do teste para ator mirim é Lee Jae-hui. Se-young e a mãe ficam parados, sem acreditar no que escutaram. A mãe, tomada pela indignação, vira pro assistente e pergunta como aquilo é possível. Fala com firmeza que o Se-young mandou muito bem. O assistente, com um sorrisinho de desdém, diz que só porque o bebê foi bonitinho, não significa que serve para ser ator.
Antes que a mãe conseguisse retrucar, a mulher metida se aproxima com aquele olhar vitorioso. Começa a debochar deles, falando que era ilusão achar que só com carisma iam ganhar alguma coisa. Segundo ela, um bebê de classe baixa, como o Seong, devia se contentar com o segundo lugar. Depois de soltar o veneno, sai de cena carregando o filho, sem nem olhar para trás. A mãe do Seong fica sem palavras, murmurando para si mesma, tentando entender como alguém podia ser tão cruel na frente de uma criança. Mas o Seong continua calmo. Por dentro, ele só confirma o que já sabia. Corrupção nesse tipo de ambiente é o normal. Não adianta peitar, o jogo é outro. Ele teria que mudar a estratégia e mirar mais alto. Nesse momento, o diretor se aproxima apressado, pedindo para conversar em particular. Dá pra ver que ele tá incomodado, e logo solta a verdade pra mãe do Seong. O resultado da audição já estava decidido desde o começo. Os chefões tinham armado tudo para garantir a vitória do Jae-Rui. Ele pede desculpas pro Seong, dizendo que não queria que ele presenciasse uma sujeira dessas. Mas Seong nem se abala. Já viu esse tipo de esquema tantas vezes na vida anterior, que nem perde tempo com raiva. Ele sabe que o poder de verdade não tá em lutar contra a corrupção, tá em saber se conectar com as pessoas certas. Ainda visivelmente irritado, o diretor pede para que a mãe leve o Seong na gravação do comercial na semana seguinte. E na hora, Seong percebe que aquela era a chance. Um comercial só não era o objetivo, mas podia ser o primeiro passo. Se ele soubesse jogar, isso podia virar uma mina de ouro, dinheiro suficiente para garantir estabilidade para a família e construir um futuro. A mãe, confusa, pergunta por que eles deveriam ir numa gravação se o filho não ganhou. O diretor explica que com bebês, sempre tem modelos reserva, caso o principal não colabore. Mesmo tendo um vencedor, eles nunca confiam 100%. Então precisam de alguém para garantir que a gravação aconteça sem dor de cabeça. Enquanto ele implora, Seong olha para a mãe com um brilho nos olhos, torcendo para ela aceitar. O diretor nota o olhar e ri, dizendo que o Seong parece entender tudo o que tá rolando. Se todos os atores mirins fossem como ele, o trabalho ali seria muito mais fácil. O diretor entregou o cartão de visita para a mãe do Seong e pediu os contatos dela. Sem pensar duas vezes, ela passou as informações, firmando ali uma nova conexão. Dias depois, Seong e a mãe chegaram no local da gravação. Um set no meio do nada, mas surpreendentemente bonito e bem montado. Ela ficou impressionada com o lugar, comentando como era difícil imaginar algo assim no meio do mato. Antes que pudessem explorar o ambiente, a assistente de direção apareceu, chamando a mãe do Seong. Assim que o bebê viu ela, o sangue ferveu. Era a mesma mulher que tinha feito parte da armação na audição anterior. Ela os guiou para dentro do set e, num tom seco, reconheceu a presença deles como modelos reserva, dizendo que o diretor já tinha avisado sobre a chegada. Enquanto caminhavam, os olhos do Seong bateram numa máquina de lavar, daquelas de terceira geração, da Samjeon. E aí a memória veio com tudo. Aquele modelo com tambor revolucionário tinha feito as ações da Samjeon dispararem, deixando o avô dele todo orgulhoso na época. Mas os pensamentos dele foram interrompidos com a chegada da mulher arrogante. Visivelmente irritada, ela já chegou perguntando o que eles estavam fazendo ali. Na cabeça dela, eles tinham perdido, então não fazia sentido nenhum estarem presentes. A mãe do Seong, tranquila, respondeu que o próprio diretor tinha convidado eles como reserva, e com firmeza, ainda pediu para a mulher medir as palavras. Afinal, tinha uma criança ali. A assistente tentou acalmar a situação, explicando que a presença do Seong era só por precaução, caso o estado do Jae-Rui piorasse ou se fosse preciso um substituto. A mulher debochou, dizendo que o filho dela estava ótimo e que o comercial seria fácil demais. Mas o Seong não deixou de observar bem de perto. E mesmo com toda a pose da mãe dele, o tal Jae-Rui não parecia estar nem um pouco no melhor estado. A mulher, ficando cada vez mais impaciente, tentou encerrar o papo, dizendo que eles não estavam precisando de ninguém. Antes que a discussão passasse dos limites, a atriz Seon-mi apareceu, atraída pela confusão. Curiosa, perguntou quem eram os bebês que iam filmar com ela. A assistente explicou rápido. Jae-Rui era o vencedor da audição, e o Seong só estava ali como reserva. Seon-mi se virou para o Jae-Rui, deu um sorriso simpático e tentou puxar conversa, mas o menino nem reagiu. A atriz franziu a testa, claramente decepcionada com a falta de energia do garoto. Sem insistir, ela se afastou e foi direto até o Seong, que estava todo animado por ver ela. Com um sorriso caloroso, Seon-mi comentou como ele era amigável para um bebê. A mãe dele, assistindo a cena, respondeu orgulhosa que o Seong sempre foi bem carinhoso. Seon-mi, rindo, admitiu que achava ele muito mais fofo que o Jae-Rui.
e, sem pensar duas vezes, perguntou se podia filmar com ele em vez do outro. A mulher arrogante ficou em choque. Na hora, agarrou o pulso da Seon-mi e exigiu saber que absurdo ela estava falando. Mas Seon-mi nem se abalou. Olhou bem para ela, com aquele olhar de quem não tá nem aí, e perguntou quem ela achava que era para se achar tanto. A tensão só aumentava, até que um homem chegou por trás e colocou a mão no ombro da mulher metida. A presença dele foi suficiente para mudar completamente o clima. Ele ouviu os gritos e perguntou o que estava acontecendo. A mulher, desconcertada, se virou devagar e perguntou quem ele era. Seon-mi, que reconheceu o cara na hora, ficou toda empolgada. Com um sorriso sincero, disse que não esperava encontrar ele ali. O homem era ninguém menos que o vice-presidente da Samjeon, e só a presença dele já fez tudo parar. Seon-mi se aproximou e perguntou o que tinha levado ele até aquela gravação. Ele respondeu com calma, dizendo que não podia perder o lançamento do comercial do novo produto. Enquanto observava tudo, Seong ficou atordoado. Ele conhecia aquele rosto. A mente dele começou a correr, tentando processar a verdade. Aquele homem, Jeon Jae-hyung, o vice-presidente da Samjeon, era o pai dele. Seon-mi começou a refletir sobre quem realmente era Jeon Jae-hyung. Ele nunca foi tão impressionante quanto o presidente Jeon Joo-shin, mas tinha mostrado que era um líder competente. Teve papel importante na reorganização da empresa e deu uma cara nova para a estrutura da Samjeon em tempos de crise. Suas apostas ousadas em áreas específicas deram resultado e ajudaram a consolidar a imagem dele como um vice-presidente visionário e eficaz. Mesmo assim, como homem, marido e pai, ele tinha falhado feio. Ver aquela bagunça ali no set trouxe de volta umas lembranças difíceis, como as incontáveis amantes que ele teve. Quando Seon-mi tinha 10 anos, o pai apareceu com mais uma mulher, como sempre fazia. Aquela foi a nona amante, e foi também mais uma que ela tentou apagar da memória no instante em que viu. Seon-mi, agora no set de gravação, comenta casualmente que vai filmar com crianças, e aponta sorrindo na direção do Seong. O vice-presidente Jeon Jae-hyung se aproxima, observa o bebê com atenção e solta um comentário sobre como ele parece inteligente. Seong, quieto, só encara, com a palavra pai ecoando na cabeça. Mas antes que algo mais pudesse acontecer entre eles, um assistente aparece e lembra o vice que tá na hora de ir. Ele confirma com um aceno, e antes de ir embora, se vira pra mulher arrogante, a mesma cheia de pose desde a audição, e lança aquele sorriso carismático, pedindo pra ela supervisionar as filmagens. Ela fica visivelmente nervosa, mas diz que vai fazer o melhor possível. Seon-mi, assistindo tudo, percebe na hora o peso que aquele homem carrega. A esposa do chefão da Deokpung Paper jamais teria coragem de bancar a valentona diante dele. Apesar de ter fama de playboy cercado por mulheres, Jeon Jae-hyung, nos momentos que realmente importavam, mostrava o carisma de um verdadeiro líder corporativo. Essa era a essência dele. Antes de sair, ele ainda passa a mão na cabeça do Seong, num gesto curto, mas firme, se despedindo. Seong assiste ele indo embora e, em silêncio, reafirma sua decisão. Essa vida não ia ser uma repetição da anterior. Agora ele tinha algo que podia chamar de família e ia proteger isso com tudo. Um dia, ele ia construir uma empresa ainda maior que a Samjeon. E quando reencontrasse aquele homem, seria de igual para igual. O assistente interrompe os pensamentos dele, avisando que as gravações vão começar. Todo mundo precisa se preparar, e os bebês modelo devem esperar a vez. Seong deixa as lembranças da vida passada de lado e foca no agora. O comercial era simples. Uma casa charmosa no meio da floresta, uma mãe lavando roupa, enquanto o bebê observa. A camisa branca do pai, toda suada, vai para Samjeon nova geração, que faz o trabalho direitinho e deixa a peça como nova. O bebê, encantado, esfrega o rosto no tecido limpinho e chama pelo pai. E para fechar, a imagem da máquina brilhando, com aquele ar de frescor. Seong lembrava bem desse comercial. Na outra vida, tinha sido um sucesso gigantesco, ganhado o prêmio Dongai de publicidade, e o bebê que participou virou celebridade. Ele começa a pensar se não deveria ser ele o astro dessa vez. Mas antes que possa decidir qualquer coisa, Jae-hui começa a chorar sem parar. Seon-mi, já perdendo a paciência, comenta que o bebê se recusa a se aproximar dela. E pior, chega a bater nela. A mãe do Seong, surpresa, não entende o motivo de tanta reação. Mas o Seong sabe muito bem o que rolou. Foi ele que deu a dica pro garoto. Se fizesse birra com a atriz, ia ser mandado pra casa mais cedo. E funcionou direitinho. De algum jeito, eles conseguiram se comunicar como bebês. E o plano deu certo. O diretor, vendo a situação se arrastar, decide que já deu. O primeiro modelo é dispensado. E os preparativos pro segundo começam. A mulher arrogante, é claro, surta. Se recusa a aceitar, dizendo que o filho dela foi o verdadeiro vencedor. O diretor, já no limite, avisa que estão parados há mais de uma hora.
O bebê simplesmente não coopera, e a gravação precisa terminar hoje. A mulher, sem aceitar a derrota, joga o peso do sobrenome dela na mesa. Diz que vai ligar pro presidente da Daeok Bong, que é louco pelo neto. A ideia é clara, quer trocar toda a equipe da gravação. A tensão domina o set. Mas antes que alguém diga qualquer coisa, Seon-mi avança e dá um tapa seco na cara da mulher. O estúdio inteiro congela. O diretor, a mãe do Seong, todo mundo fica chocado. A mulher, sem reação, leva um tempo para entender o que acabou de acontecer. Mas quando a raiva bate, ela exige uma explicação. Seon-mi, sem nem piscar, dá um sorriso. Diz que odeia gente que causa bagunça desnecessária em gravação. E sim, ela sabe que a mulher é esposa de executivo, mas não se impressiona nem um pouco com o título. O diretor, tentando conter o clima, sugere que levem o bebê para descansar. Só que Seon-mi não recua. Pelo contrário, deixa bem claro que quer continuar a gravação. Com Seong, o diretor chama todo mundo para se preparar. E enquanto isso, o rosto da mulher arrogante está tomado pela frustração. A mulher arrogante não conseguia entender por que o Seong tinha sido escolhido no lugar do filho dela, Jae-hui. Na cabeça dela, uma criança de classe baixa não tinha o menor direito de estar naquele set. Enquanto isso, a mãe do Seong tentava acalmar o filho, dizendo para ele não ligar para esse tipo de comentário. Mas Seong nem se abalava. Lembrou de como, na vida passada, a luz vermelha da câmera tinha acompanhado ele até os últimos momentos. Estar na frente dela com confiança era algo natural para ele. Já tinha dominado aquilo há muito tempo. Sabia exatamente o que fazer. A gravação começou. Seon-mi mandou muito bem nas falas, mostrando toda a eficiência da máquina de lavar. Quando ela terminou, era a vez do Seong. Ele pegou a camisa limpinha e deu um sorriso cheio de charme e inocência. O diretor, encantado, mandou focar a câmera principal só nele. Seong olhava direto para a lente, com expressões na medida certa e um tempo de reação perfeito. O diretor mal conseguia acreditar no que via. O garoto parecia ter um instinto para atuação. Até Seon-mi ficou surpresa. Observava ele com admiração, achando incrível como tudo fluía com tanta naturalidade. Preparando-se para a sequência final, a assistente deu o sinal, e Seon-mi continuou a cena com o Seong no colo. Com entusiasmo, ela finalizou as falas do comercial. O diretor, vendo a sintonia entre os dois, não escondia a satisfação. Tudo tinha saído melhor do que o esperado. Já no fim do dia, a frustração da mulher arrogante atingiu o limite. Ela não conseguia aceitar que um simples bebê, só porque ficava bem na câmera, tinha roubado o papel do filho dela. Começou a gritar, questionando a decisão. O diretor não teve paciência. Lembrou que o Jae-hui simplesmente não conseguiu atuar. A mãe do Seong, um pouco desconfortável com a situação, foi tranquilizada por Seon-mi. Ela disse que não adiantava a mulher reclamar. A decisão já estava tomada. Se uma criança não consegue atuar, não tem muito o que fazer. Já o Seong tinha dado conta de tudo, e em apenas 2 tomadas. Mas a mulher arrogante não deixava barato. Começou a atacar Seon-mi, dizendo que ela não entendia nada, e que tinha gastado uma fortuna naquele comercial. Depois, virou sua raiva para a assistente de direção, acusando ela de estar ganhando por fora com a grana da família dela. O diretor, ouvindo isso, ficou chocado e se virou para a assistente, pedindo explicações. A mulher, completamente descontrolada, gritou que não queria mais saber daquela gravação. Prometeu processar todo mundo e saiu pisando duro com o filho no colo. Depois que a tempestade passou, o diretor foi até a mãe do Seong e pediu desculpas pela confusão. Mas ela só sorriu, dizendo que sabia que todos estavam fazendo o melhor. No fim das contas, o diretor era só gratidão ao Seong. Sem ele, aquele dia podia ter sido um desastre. Garantiu que não ia ter mais filmagem e que o pagamento seria feito direitinho. Seong, por dentro, estava satisfeito demais. Quando a mãe se preparava para ir embora, perguntou se já podiam ir para casa. Mas antes, Seon-mi apareceu com uma proposta. Ofereceu uma carona até em casa na van dela. A mãe do Seong aceitou, agradecida, e os 3 foram juntos. Durante o trajeto, o cansaço bateu e Seong acabou pegando no sono. Observando ele dormindo, Seon-mi comentou como ele parecia tranquilo. A mãe, olhando o filho com carinho, disse que ele devia estar esgotado depois de tudo que rolou. Agradeceu pela carona e disse que era um privilégio andar num carro tão bom. Mas Seon-mi respondeu que quem devia estar agradecendo era ela. A mãe ficou meio confusa, até que a atriz explicou. O Seong foi um protagonista incrível. Por causa dele, ela terminou o trabalho mais cedo. O jeito que ele seguia a câmera, o cuidado com os ângulos, o ritmo da cena, tudo que ele fazia parecia planejado, mas ainda assim natural. Para ela, ele não era só uma criança interpretando, ele era um ator completo. A mãe do Seong ficou sem palavras. Então Seon-mi continuou e disse que tinha uma proposta para fazer. Na mesma hora,
Seong acordou com as palavras dela. Ele e a mãe ficaram surpresos com a ideia inesperada. Seong abriu um sorrisinho, curioso para saber o que viria a seguir. Lá na casa do Seong, o clima era de total surpresa. A dona do prédio apareceu para entregar o pagamento pelo trabalho no comercial. O valor, 4 milhões e um won. O combinado era 3 milhões, mas o diretor tinha insistido para aumentar, resultando naquele total generoso. Os pais do Seong ficaram sem reação, olhando para aquela quantia sem acreditar. Seong também estava feliz da vida. Na cabeça dele, uma coisa ficou clara. Escolher a carreira de ator mirim tinha sido a melhor decisão que podia ter tomado. Não existia outra forma de ganhar tanta grana enquanto ele ainda estava preso num corpinho de bebê. Aquilo ali era o capital perfeito para começar. Dava para investir com inteligência, talvez em ações ou até ouro. O pai do Seong, empolgadíssimo, olhava para o valor todo bobo, dizendo que nunca tinha segurado tanto dinheiro na vida. Já a mãe parecia mais pensativa. Sem dizer nada, ela entregou um cartão para a dona do prédio, explicando que a atriz Seon-mi tinha dado para ela na noite anterior. Seong reconheceu na hora o que era e entendeu por que a mãe estava tão surpresa. A dona do prédio também ficou meio em choque ao ler o nome impresso ali. Samsung Entertainment, a agência da Seon-mi. A mãe do Seong contou, ainda sem acreditar direito, que a atriz tinha se encantado com o Seong e queria levá-lo como ator mirim exclusivo da agência. O pai ficou surpreso demais. Nunca tinha nem passado pela cabeça dele que o próprio filho pudesse virar uma celebridade. A mãe continuava meio insegura, torcendo pelo sucesso do Seong, mas sem saber se aquilo tudo era rápido demais. Percebendo a dúvida deles, a dona do prédio logo se ofereceu para ajudar. Disse que ia dar uma olhada na reputação da agência e investigar quem era o CEO e como tratavam os artistas. Esse gesto deixou a mãe do Seong visivelmente aliviada. Ela nem esperava tanta consideração assim. Até o Seong ficou impressionado, pensando no quanto a dona do prédio estava disposta a se envolver por eles. Antes de sair, ela parabenizou o Seong oficialmente pela estreia como modelo de comercial e avisou que o anúncio ia passar na TV dali a 2 semanas. Quando já estava na porta, a mãe do Seong chamou ela de volta. A dona do prédio perguntou se ela estava preocupada com alguma coisa, mas o que veio foi uma pergunta diferente. A mãe queria saber por que ela estava ajudando tanto assim. Desde o começo, ela tinha acreditado no Seong, apoiado a família, feito de tudo para dar uma força. A dona do prédio ficou com o olhar mais calmo e abriu o coração. Contou que sempre viveu sozinha, desde bem nova, e passou por muitos perrengues. Guardava cada moedinha, economizava até na comida e na roupa, para conseguir comprar o prédio onde morava hoje. Quando o Seong e os pais chegaram, ela se encantou com a união dos dois, com o esforço do casal. Quis torcer por eles. No fundo, disse, era só o jeitinho intrometido dela, e esperava que isso não fosse um peso. A mãe do Seong sorriu com carinho e fez um pedido inesperado. Perguntou se podia chamar ela de Uni, uma forma carinhosa de se referir a uma irmã mais velha. A dona do prédio ficou surpresa, mas a mãe continuou, dizendo que queria tratar ela como família, cozinhar acompanhamentos e cuidar dela como faria com uma parente próxima. A mulher se emocionou, deu um sorrisinho e concordou. A partir daquele momento, ia começar a chamar a mãe do Seong de So-young. Esse momento deixou o ambiente todo mais leve e cheio de afeto. Seong, ouvindo tudo quietinho, também sorriu. Um sentimento de paz tomou conta do lugar, como se todo mundo ali tivesse virado uma família de verdade. 2 semanas se passaram e o tão esperado dia chegou. O pai do Seong, radiante, avisou para o chefe, Park Won, que tinha fechado a loja mais cedo, como tinham combinado. O chefe, segurando o Seong no colo, disse que também estava animado para assistir o comercial. Como a loja deles tinha uma TV grande, era o lugar perfeito para todo mundo se reunir e comemorar a estreia do bebê. Seong, por dentro, analisava tudo. Normalmente, não ia tolerar esse tipo de intimidade de um velho qualquer, mas considerando o favor que devia ao cara, decidiu deixar passar, só dessa vez. Pouco depois, a dona do prédio chegou e foi recebida com um sorriso pela So-young. Ela tinha chegado na hora certa, porque o comercial estava prestes a começar. Se sentou no sofá, brincando que o clima estava parecendo noite de cinema. O pai do Seong, sem conseguir segurar a ansiedade, pediu para todo mundo se ajeitar logo, porque estava começando. Assim que a tela acendeu, o clima mudou. Todo mundo ficou vidrado. O comercial estava lindo, bem produzido, com edição caprichada. Seong e Seon-mi brilharam. As expressões deles estavam perfeitas. A atuação natural. Tudo encaixou direitinho. Quando terminou, a sala explodiu de alegria. Aplausos por todo lado, com Park Won batendo palma com vontade. A dona do prédio também ficou toda animada, elogiando a produção e comentando como tudo tinha ficado tão bem feito. Ainda jogou no ar que, se tudo corresse bem,
Aquele comercial podia até ganhar o prêmio de propaganda do ano. Seong ouviu o comentário da dona do prédio sobre a qualidade do comercial e, internamente, reconheceu o olhar afiado que ela tinha para esse tipo de coisa. O pai dele, tomado pelo orgulho, o abraçou forte, sem acreditar que um bebê tão fofo e comportado podia ser seu filho. Mas no meio da comemoração, o telefone da loja do Park Won começou a tocar. Atendendo com tranquilidade, Park Won avisou que a loja estava fechada naquele dia. Só que do nada, a expressão dele mudou completamente ao perceber quem estava do outro lado da linha. Era o próprio diretor do comercial do Seong, que, sabendo que a família tinha se reunido para assistir à estreia, pediu para falar com eles com urgência. Pouco tempo depois, os pais do Seong chegaram no apartamento do diretor, onde foram recebidos com muita simpatia. O olhar do diretor logo caiu sobre Seong, que respondeu com um sorriso bem animado, o que pegou o diretor de surpresa. Comentou como o bebê estava mais expressivo do que antes, notando até que ele parecia falar mais agora. A mãe do Seong, rindo, explicou que ele estava na fase de tagarelar o dia todo. O diretor ficou animado com a evolução e até cogitou dar falas mais longas para ele em projetos futuros. Seong, ouvindo aquilo, já ficou todo empolgado. Sentia que estava a caminho de virar um ator completo, mas logo o papo virou para o assunto principal da reunião. O diretor revelou seus planos para um novo programa de reality show, com o Seong como protagonista. O nome seria Just Baby, um reality de paternidade, onde 5 idols conhecidos viveriam juntos para cuidar do Seong. Antes que os pais pudessem processar direito essa ideia, um jovem entrou na sala com um sorriso no rosto. Era Taehyung, o líder do grupo Just. A mãe do Seong reconheceu ele na hora e ficou toda empolgada. Percebendo o brilho no olhar dela, Taehyung comentou que ela parecia conhecer o grupo, e ela confirmou que já tinha visto eles na TV. Isso só deixou o idol mais animado para seguir firme com o objetivo de fazer do grupo o mais famoso do país. Já o pai do Seong ficou todo enciumado, cruzando os braços e fechando a cara com aquele ciúmes mal disfarçado. Seong, vendo tudo, se divertiu por dentro. Pensou que ciúmes nunca caía bem em ninguém. O diretor explicou que quando as gravações começassem, eles conheceriam os outros membros do grupo. Mas a mãe do Seong ainda estava preocupada, se perguntando se aquilo tudo não ia ser demais pro filho. O Seong, por dentro, guardou bem esse momento. Ela tinha escolhido ele, mesmo com o Taehyung ali na frente dela. O diretor fez questão de deixar claro que o programa girava completamente em torno do Seong. A empatia dele, a carinha expressiva e o jeito como se posicionava diante da câmera faziam dele insubstituível. Sem ele, o programa simplesmente não existiria. Seong sentiu a empolgação crescendo. Lembrou que na vida passada tinha assistido esse programa e sabia que ele tinha sido um fenômeno. A ideia de idols se virando para cuidar de um bebê tinha conquistado o público e lançado um novo padrão para reality shows de família. Para Seong, que queria construir uma fortuna, isso era a chance perfeita. Mas o pai ainda estava com o pé atrás. Tinha medo de que tanta exposição impedisse o Seong de crescer como uma criança comum. Queria criá-lo com amor, não como uma celebridade. O diretor ficou sem saber o que responder, mas foi aí que Taehyung entrou na conversa. Contou que também começou a carreira como ator mirim e conhecia bem os desafios de crescer diante das câmeras. Disse que mesmo com a pressão, não se arrependia. Com o ambiente certo, o talento dele pôde brilhar. E agora queria o mesmo pro Seong. O pai do Seong olhou pro filho, pensando em como ele realmente era especial. Se aquele era o destino dele, talvez o melhor fosse deixar ele brilhar. No fim, apertou a mão do diretor, confiando o filho aos cuidados dele. Com o contrato assinado, começaram os preparativos para o primeiro reality de paternidade da Coreia, Just Baby. A contagem regressiva começou. Dia 12, contrato fechado. Dia 5, sessão de fotos do conceito concluída. E finalmente, dia 0, o tão esperado início das gravações. Os membros do grupo foram chegando um por um. Primeiro Taehyung, depois Lucas, Jaehyun, Beomseon e por último, Michael. A mãe do Seong ficou toda animada conhecendo cada um deles, sem esconder o brilho nos olhos. Quando Jaehyun pegou na mão dela brincando e disse que ouviu dizer que ela era fã, o pai do Seong não conseguiu disfarçar o incômodo. A cara dele dizia tudo. O diretor reuniu todos e explicou. A primeira gravação ia acontecer no dormitório do grupo Just. A emissora tinha grandes expectativas para o programa, e então todo mundo precisava focar e entregar o melhor. Seong observava os idols com atenção. Ele lembrava de cada um deles da vida passada. Todos já tinham se apresentado em eventos da empresa dele antes. Um dos membros se aproximou, olhou o Seong com um pouco de decepção e soltou um comentário. Nem parece tão fofo assim. Tentou pegar ele no colo. Mas Seong, sem paciência para esse tipo de abordagem sem noção, afastou a mão do cara na hora. Por dentro, achou um absurdo alguém ter a audácia de tocar nele daquele jeito.
Outro membro logo interferiu, puxando a orelha do primeiro. Disse que ele nem lavou as mãos depois de fumar, e que não se pega um bebê com a mão suja. Seong reconheceu o tal coreano-americano na hora. Lembrava bem como ele era encrenqueiro na vida passada. E foi aí que tomou uma decisão. Ia tomar controle total do programa. Ele mesmo ia montar os arcos perfeitos para cada um deles. Com esse pensamento, soltou o sorriso mais adorável do repertório. Na mesma hora, todos se derreteram com a fofura. Até quem tinha duvidado dele antes ficou calado, só observando de longe com um sorrisinho de canto, como quem dizia que não ia desistir tão fácil assim. O diretor reuniu todo mundo e explicou o cronograma das gravações. Nos próximos 3 dias, fariam filmagens no dormitório do grupo Just. O material seria editado em 3 episódios piloto, e dependendo da reação do público, decidiram se o programa seguiria como parte fixa da grade. Durante o dia, as câmeras filmariam normalmente. À noite, ficariam câmeras de observação gravando tudo sozinhas, enquanto a equipe ia embora. Os pais do Seong foram avisados que ficariam hospedados num hotel ali perto, e que o bebê seria cuidado com todo o cuidado possível. Os idols, animados, prometeram cuidar bem do Seong. O diretor deu o sinal para todo mundo dar o melhor de si. A assistente de direção organizou a primeira cena, começando com a narração. 5 jovens morando num semi-porão em Seul, sonhando em se tornar o maior grupo idol do país. Mas a chegada inesperada de um bebê muda tudo. Quando as câmeras começaram a rodar, os 5 viraram juntos na direção do Seong. E ele só ficou parado, encarando todos eles sem esboçar nenhuma reação. O silêncio bateu forte, deixando os idols travados. A mãe do Seong, assistindo tudo, se aproximou devagar e perguntou se não tinha nenhuma fala combinada. A assistente respondeu que aquilo era um reality e tudo precisava ser natural. Mas os idols, sem ideia de como lidar com um bebê em cena, começaram a cochichar entre si, perdidos. Seong percebeu a hesitação e entendeu rápido o que precisava fazer. Um bebê num ambiente novo agiria de forma instável, então ele soltou com um choro alto e repentino. Os idols se assustaram. Taehyung correu para pegá-lo no colo, mas ficou todo desajeitado. Outro membro, vendo o nervosismo dele, pegou o bebê com mais jeito e falou com carinho, acalmando o Seong na hora. Confiante, ele ainda soltou. Bebês sempre respondem bem a rostos bonitos, o que gerou uma discussão engraçada entre os outros, todos tentando provar quem era mais bonito. Enquanto isso, Seong só observava tudo, analisando um por um. Taehyung era claramente o líder responsável, com aquele jeitão de pai. Jaehyun, gentil e narcisista, se encaixava bem no papel de mãe carinhosa. Lucas, o atleta tranquilo, tinha a vibe de irmão mais velho. Beom-seon, mais quieto e observador, cuidava dos outros com um jeito discreto. O grupo tinha a dinâmica perfeita para uma casa. Então ele olhou para o último membro. Podia ser um ótimo vilão, mas para manter o equilíbrio e ajudar o programa a crescer, Seong decidiu que ia usar ele como rival. Com isso em mente, lançou um olhar afiado na direção dele, marcando território. Foi aí que o idol de cabelo rosa comentou que o bebê provavelmente precisava trocar a fralda. Taehyung ficou visivelmente desconfortável e admitiu que nunca tinha trocado uma na vida. Michael, todo confiante, se prontificou a fazer isso sem dificuldade. Só que no instante em que começou a tarefa, Seong fez xixi bem na cara dele. Se sentindo renovado, Seong até curtiu o momento. A cara de choque do Michael foi impagável. Taehyung ficou em estado de choque, enquanto o resto do grupo caía na risada. Michael, revoltado, gritou de frustração, mas Taehyung tentou acalmar o amigo. A equipe inteira se divertia com a cena, o riso ecoando pelo set. Seong, satisfeito com a bagunça que causou, sabia que aquele tipo de situação espontânea era o que fazia um reality brilhar. E ali, no meio da zoeira, ele tinha certeza. O primeiro dia de gravação tinha sido um sucesso. Com o dia virando noite, as gravações continuavam a todo vapor. O diretor anunciou uma pausa de 2 horas antes de começarem o próximo bloco. Os idols, já exaustos, cochichavam entre si que participar de reality show era mais difícil do que imaginavam. Muitos até desejaram que existisse um roteiro para seguir. Durante o intervalo, a mãe do Seong se aproximou sorrindo, elogiando o desempenho do filho. Disse que ele devia estar com fome depois de tanta agitação e entregou uma banana para ele. Seong, todo contente, deu uma mordida com gosto. Na vida passada, ele nunca ligou muito para banana, mas agora, preso num corpo de bebê, aquilo parecia uma iguaria. Enquanto isso, Taehyung se aproximou do pai do Seong e sugeriu que eles podiam falar de forma mais casual um com o outro. Confessou que o Seong tinha um efeito estranho nele. Quando estava por perto, tudo fluía naturalmente, mesmo sem roteiro. Era como se o bebê entendesse o papel de cada um e soubesse exatamente como agir para a cena funcionar.
O pai do Seong deu de ombros, achando que era só coincidência, mas Tae-hyung não estava convencido. Na cabeça dele, aquele bebê brilhava mais do que qualquer criança comum. Do outro lado, Michael saiu do banho ainda bufando de raiva, por causa do que tinha rolado mais cedo. Resmungando, questionava se cuidar de bebê era mesmo papel de artista. Nesse momento, o assistente de direção colocou um potinho na geladeira e avisou que era a papinha do Seong pro jantar. Michael, com um olhar malicioso, pegou o pote e se ofereceu para alimentar o bebê. Disse que cuidaria disso pessoalmente. Assim que ficou sozinho, enfiou a mão no bolso e tirou um pacotinho de molho de pimenta. Com um sorrisinho de canto, começou a misturar o molho na comida do Seong, achando que ia ser hilário ver o caos que isso causaria. Ele já estava frustrado com o papel de babá e resolveu, no mínimo, deixar o momento divertido. Mal sabia ele o que o aguardava. Enquanto isso, o assistente confirmou que as câmeras escondidas estavam posicionadas e que tudo estava pronto. Michael, mantendo a pose, mandou a equipe sair e ficou com os outros membros, todos exaustos. Alguns discutiam o que fazer, outros só queriam descansar. Um deles sugeriu jantar primeiro e Tae-hyung lembrou que o Seong precisava comer também. Michael apareceu com um sorriso forçado e apresentou a papinha prontinha. A mudança repentina no comportamento dele causou desconfiança, mas ele insistiu que daria conta sozinho. Seong, já sentado, ficou só observando cada passo dele. Ao invés de aceitar a comida, ofereceu uma colherada pro próprio Michael, todo brincalhão. Tae-hyung achou engraçado e chamou a atenção do grupo, o que deixou Michael ainda mais irritado. Ele hesitou, claramente sem querer provar. Impaciente, Tae-hyung pegou o pote e experimentou. Em segundos, a expressão dele mudou completamente. O rosto se contorceu e a preocupação se espalhou entre os idols. Seong sentiu a raiva subir. Como tinha imaginado, Michael tinha mesmo mexido na comida. A ardência tomou conta da boca do Tae-hyung, que reconheceu na hora o gosto de molho apimentado. Todos olharam para o Michael, exigindo explicações. Sem saída, ele tentou dar uma risada e disse que era só uma brincadeira, algo para deixar o programa mais divertido. Mas a desculpa não colou. Tae-hyung, furioso, disse que certas coisas simplesmente não se faziam. Outro membro lembrou o quão perigoso teria sido se o Seong tivesse comido aquilo. Podia ter sido sério. Tae-hyung foi até o bebê, se abaixou e pediu desculpas, dizendo que Michael tinha passado dos limites. Michael, ainda negando responsabilidade, soltou que Seong nem entendia o que eles estavam falando. Foi aí que Tae-hyung cravou. Seong entende muito mais do que você imagina. E mesmo que não entendesse, ele merece respeito e um pedido de desculpas. Seong, assistindo tudo, soltou um sorrisinho satisfeito. Esses caras tinham potencial, só precisavam de uma boa liderança. E ele estava mais do que pronto para guiar esse grupo. Na manhã seguinte, a notícia do sucesso do programa chegou na casa do Seong. A dona do prédio apareceu, animadíssima, contando que o primeiro episódio de Just Baby, que ia ao ar na sexta, já tinha atingido 20% de audiência. Isso era muito acima do esperado, superando até os programas principais da própria emissora MVC. O diretor tinha ligado, confirmando que agora o programa fazia parte oficial da grade. Os pais do Seong ficaram em choque com o resultado. A mãe, sem acreditar, perguntou se esse número era realmente tão grande. O pai entendeu na hora a dimensão da conquista. Aquilo era histórico. A dona do prédio, vibrando junto, parabenizou o Seong pessoalmente. E ele, por dentro, sentiu aquele orgulho crescer. Como o cérebro por trás de tudo isso, esse resultado era apenas natural. Mas ele sabia que não podia se acomodar. Os objetivos dele iam muito além. Riqueza, influência e um lugar entre os poderosos. Ser uma estrela mirim era só o começo. Pensando nisso, soltou uma risadinha triunfante. Durante a conversa, a mãe do Seong lembrou de um detalhe. Alguns dias antes, representantes da Samsung Entertainment tinham ido até a casa deles para parabenizar pelo sucesso do programa e levaram até uma cesta de frutas. Também deixaram um recado. O CEO da empresa, Shin Sung-jung, queria marcar uma reunião. Quando ouviu isso, a expressão da dona do prédio mudou. Ela admitiu que andou pesquisando sobre a Samsung e tinha encontrado boatos preocupantes. Enquanto a empresa exercia uma influência significativa na indústria, sua reputação estava longe de ser limpa. Sussurros sobre negócios obscuros e ligações com organizações criminosas cercavam tanto a agência quanto seu CEO. Os pais do Seong, chocados com a revelação, hesitaram. A dona do prédio, reconhecendo a dificuldade de recusar alguém tão influente, sugeriu que ao menos ouvissem o que ele tinha a dizer. Se algo soasse estranho, poderiam cortar laços antes de se envolver demais. Enquanto a conversa continuava, a mente do Seong girava. A menção a Samsung Entertainment trouxe uma enxurrada de memórias. Ele se lembrou de algo alarmante. O pânico bateu quando percebeu o perigo.
Shin Sung-jung não era alguém com quem se deveria se envolver. Nem com contrato, nem de jeito nenhum. Os pais do Seong chegaram ao luxuoso escritório de Shin Sung-jung, que os recebeu com um sorriso caloroso. Pediu que se sentassem e ficassem à vontade. Apesar do clima convidativo, havia um peso no ar. Uma tensão não dita que o Seong sentia mesmo de longe. A dona do prédio, mantendo a postura calma e cuidadosa, perguntou o motivo da reunião. Sem rodeios, Sung-jung revelou suas intenções. Ele queria fazer uma proposta para o Seong, um contrato exclusivo que garantiria seu futuro no mundo do entretenimento. Seong, observando em silêncio, sentiu um incômodo. Havia algo estranho na forma como Sung-jung falava, como se já soubesse demais sobre ele. A dona do prédio pressionou, curiosa com os detalhes dessa suposta grande oportunidade. Sung-jung foi direto ao ponto. Um contrato exclusivo de 10 anos com a Shin-sung Entertainment, a maior agência da Coreia. Ele destacou o prestígio da empresa, citando nomes como Jang Dong-gun e Seon-mi entre os artistas do seu casting. Para deixar a proposta mais atraente, alegou que os termos haviam sido ajustados especialmente para beneficiar o Seong. Mas à medida que a dona do prédio lia o contrato, a expressão dela mudou. Algo estava claramente errado. Percebendo a hesitação, Sung-jung continuou explicando. O contrato envolvia um compromisso de 10 anos e uma divisão de lucros de 70% para a agência e 30% para o artista. Seong, ouvindo aquilo, ficou alarmado. Aquilo era exploração pura. O contrato estava estruturado para sugar até a última gota de lucro de um astro em ascensão, antes de descartá-lo assim que deixasse de ser útil. Era um acordo parasita, do tipo que já tinha arruinado muitas carreiras. Sung-jung, pelo visto, não tinha mudado nada. Memórias da vida passada de Seong voltaram com força. Ele se lembrou de como Sung-jung mantinha laços próximos com a corporação de seu pai, o grupo Samjeon. Através da atriz Seon-mi, seu pai canalizava campanhas publicitárias lucrativas para a Shin-sung. Em troca, Sung-jung era leal ao extremo, enviando os artistas da sua agência para todo evento da Samjeon. Mas o império dele caiu quando vieram à tona escândalos de chantagem e agressão contra seus próprios artistas. Os abusos e contratos abusivos que impunha acabaram com sua reputação. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein?